O título da nossa pregação é Cuidado com o Leão. Vamos a 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 9, a penúltima pregação sobre o livro de Pedro, que eu estou expondo desde o versículo 1, do capítulo 1. Só esse título já deve ter dado a vocês a pista do texto, um texto muito conhecido, clássico, sobre a pessoa, a personalidade e a obra deste grande inimigo chamado o diabo. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este texto à nossa frente. Não é agradável falar do teu grande inimigo, mas extremamente necessário, útil para a nossa preservação, para o nosso crescimento em Cristo. E para os que não são crentes ainda, para que abram o olho e se apavorem pelo fato de serem escravos deste ser tão ruim. E que entendam a pregação do Evangelho, que aponta para a salvação em Cristo, como vamos tocar durante a mensagem. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pedro estava falando da necessidade de sermos humildes com os outros e com Deus, exortando a lançarmos sobre Cristo toda a nossa ansiedade. E agora ele passa para um outro assunto. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio no original significa literalmente livre da influência de intoxicantes. Alguém que não está bêbado, alguém que não está intoxicado por uma droga. Então, literalmente significa isto. Mas não é o que Pedro está falando aqui. Ele se refere a um aspecto figurativo ou metafórico dessa expressão, que significa estar calmo de espírito, ser moderado, controlado e lúcido, com plena capacidade de avaliar as coisas. Então, esse é o sentido em que Pedro exorta os seus leitores e a nós, por extensão: sede sóbrios, fiquem lúcidos, não se intoxiquem com o que é ante Deus, com coisas que vão turvar a nossa visão espiritual. Sóbrios e vigilantes. O termo no grego para vigilantes, o verbo é gregoreo, de onde vem Gregório. Tem pessoas que se chamam Gregório. Então isso significa vigilante, alguém que está atento, cauteloso, alerta, ou seja, vigilante. Uma excelente tradução. Só a simples necessidade de nós vigiarmos no nosso andar cristão já pressupõe duas coisas. Primeira, há perigo à vista. Claro, há perigo. Ninguém diria para você: vigie, tenha cuidado, esteja alerta, se você não tem nenhum risco de coisa nenhuma. Então seria uma advertência totalmente inócua, fora de sentido. Então, há perigo, há alguém ameaçando avançar sobre o que é seu. Cuidado, esteja alerta. E no caso de ataque, ter o que perder. Não, isso é óbvio. Se alguém vai me atacar de alguma forma, eu tenho o que perder. Não necessariamente. Quando nós vamos andar em algum lugar só com calção, uma camisa e um tênis velho, o nosso medo de ser assaltado é muito menor do que quando estamos todos prontos com o relógio e o telefone, o celular e tal. Porque se vier ali, não temos nada para levar, quer levar um tênis velho, levar também a camiseta velha. Então,
tenho que perder. É importante essa conscientização. Não é só que há perigo de um assalto, mas no caso de assalto, há muito o que perder. Isso é importante. Talvez nós damos menos valor aos ataques do diabo do que deveríamos dar. Deixa eu dizer de outra forma. Talvez nós achemos que nos causam menos prejuízo do que de fato nos causam os ataques do diabo. Ele então aqui diz de que especificamente nós devemos estar sóbrios e vigilantes. Do diabo. E aqui vem um dos textos mais famosos da Bíblia sobre a doutrina de Satanás. O diabo é adversário de Deus e, por extensão, vou já comentar melhor isso, é adversário dos crentes. Diabo é uma transliteração da palavra no grego diabolos, que significa acusador, no mau sentido. Acusador querendo caluniar, difamar. É um anjo decaído. Eu não vou discorrer muito sobre a pessoa do diabo, nem ver as passagens. É um anjo decaído, cheio de miríades de outros anjos. Ele foi chefe de miríades de outros anjos decaídos, que nós chamamos de demônios. Coitado daquele que pensa que o diabo é uma figura lendária, que só aparece nas fantasias de carnaval, com chifre, um rabo pontudo, e que demônios também são coisas místicas, inexistentes, coisas que vêm da imaginação do homem. Coitado daquele que pensa assim, porque não sabem o quão real é o diabo, o quão real são os anjos decaídos, o quão perigoso é o conjunto de todos esses inimigos. Outro nome para o diabo é Satanás, que é a forma grega da palavra hebraico Satã, que quer dizer adversário. No Novo Testamento, a palavra Satanás se refere exclusivamente ao diabo. A palavra diabolos não se refere só a Satanás. Interessante, não quero confundir um pouco a cabeça de vocês, mas caluniador, difamador, algumas vezes no Novo Testamento, em que a palavra no grego diabolos é usada para homens caluniadores, inimigos. Acontece, mas é mais usada mesmo para o ser chamado Satanás, que também é chamado de diabo, embora não exclusivamente no Novo Testamento. E ele diz, Pedro explica, o diabo, vosso adversário. Agora interessante, o crente poderia dizer, não, meu não, eu nem conheço. Adversário de Deus. Ele é um anjo, caído que seja, mas é um anjo, que Deus criou para servir a ele. Deus não deu certo lá, se revoltou, se rebelou e quer lutar contra Deus, insiste em lutar contra Deus, obcecado por isto. Então ele é inimigo de Deus. Eu não me envolvo com esse ser, não, que eu não quero nem conversa com ele. Não é assim, Pedro diz. O diabo, vosso adversário. Por quê? Meu adversário. Por que seu adversário? É uma honra. A resposta, ou aponta para uma honra para nós, é que nós somos tão identificados com Cristo, pela fé, estou falando aos crentes em Jesus Cristo, nós somos tão identificados com Cristo, que passamos a ser inimigos do inimigo de Cristo, do arqui-inimigo de Cristo, que é o diabo. Nós passamos a ser também inimigos do diabo, porque somos amigos ou somos adoradores do grande inimigo do diabo, que é Jesus Cristo. Então, como eu falei, de certa forma é até uma honra neste aspecto, que o diabo olhe para mim e diga assim: esse camarada aqui é meu inimigo. Sou mesmo. Não tenho força para lutar contra você, mas eu sou mesmo. Agora, a rigor, não é muito agradável nós termos inimigos. A ideia de nós termos inimigos não é agradável. Eu concordo. É tensão no ar, perigo no ar, certa irrequietude,
Teu inimigo está aí por perto, eu vi rondando aí. Não tem quem goste disso. Aliás, coisa boa, das coisas mais gostosas da vida, é podermos dizer: não tenho inimigos. Pena que o crente não pode dizer isto. Ele pode dizer isso até o ponto em que ele diz assim: eu não fiz inimigos no meu relacionamento pessoal, familiar, profissional, eu não fiz inimigos. Aliás, sou crente e tento ser uma pessoa pacífica, como Cristo quer que eu seja, conciliadora, respeito as pessoas, amo até aqueles que não gostam de mim, que se consideram meus inimigos, mas eu não tenho inimigos. Claro que nesse sentido você pode dizer, você não tem feito inimigos no curso da sua vida. Ótimo, e é verdade em muitos casos, mas dizer assim, eu não tenho inimigos, cuidado, porque você está se desclassificando como crente em Jesus Cristo. Não sei se você já tinha pensado nisso. Na hora que você disser, eu não tenho inimigos, você está dizendo assim, eu não sou crente no Senhor Jesus Cristo. Pastor, que coisa estranha. Não é estranha, está aqui claro. Quem é de Cristo automaticamente é inimigo do diabo. Então ele tem um inimigo, sim. E que inimigo! E tem todos os demônios como seus inimigos. E, infelizmente, não precisamos pensar apenas na esfera angelical, mesmo que decaída no caso dos demônios e do diabo, mas na esfera humana nós temos inimigos porque somos crentes. Só o fato de sermos crentes gera inimigos a nós. Tem servos do diabo que trabalham para ele, conscientemente ou não, mas trabalham, são usados por ele. E, infelizmente, temos que pensar em conhecidos, em parentes, pessoas com as quais nós lidamos, que a rigor são nossas inimigas. Pastor, o senhor não está dramatizando muito a vida cristã, não? Vamos ver se eu estou. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36, e veja se eu estou exagerando. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. O próprio Senhor Jesus Cristo falando: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre sua filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Estou exagerando? Ele próprio ensinou assim. Mas o inimigo mais terrível que temos, voltando então ao nosso texto, o mais perigoso, o mais implacável, não é humano, é angelical. Angelical no sentido decaído, ou seja, satânico, que é o próprio diabo. Agora Pedro vai falar um pouco da atividade, ou de uma atividade do diabo. Anda em derredor, extremamente atuante na terra, entre os seres humanos. Nós não o vemos porque ele é invisível aos nossos olhos, mas ele não está limitado às esferas celestiais, a sua atuação. Anda em derredor. Quando Deus perguntou a Satanás, por onde tu andavas, Satanás? Ele disse, andando, passeando pela terra, rodeando a terra. Mais tarde eu toco nesse ponto. Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo.
Jesus o chamou assim. Eu não vou ler, a passagem está em João 16 e 11. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, chamou o mesmo ser, Satanás, ou o diabo, de o Deus deste século. É forte, gente, é forte demais. Deus deste século, príncipe deste mundo. E quem o chama de príncipe deste mundo? O rei de tudo que existe, Jesus Cristo. Ora, eu pensei que esse mundo fosse de Deus e não do diabo. Tem uma coisa errada, eu estou muito confuso. Não fique confuso, não. De fato, Deus é o dono do mundo, Cristo é o dono. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus Cristo. Mas Cristo, por motivos que nós nem entendemos direito, Ele entregou a terra, ou o mundo, para o domínio, um domínio limitado, mas um domínio, uma influência enorme de Satanás, até um certo tempo, mas entregou. Então os motivos pelos quais Deus fez isso, não estão em evidência aqui, em exame aqui, mas é fato. E isso ajuda muito o crente a entender o que acontece com o mundo. E ajuda o crente a ter a expectativa correta da pena. Quando nós lemos sociólogos, filósofos, estadistas escreverem que o mundo está melhorando, está se desenvolvendo mais, e com isso vem mais harmonia entre os homens, mais a tão almejada paz na terra. Um dia ela chega. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso, gente. 2000 anos trabalhando para isso. E olhe ao redor, compre qualquer jornal de amanhã ou qualquer revista e veja a desgraça que está aí ao redor do mundo inteiro. E estão trabalhando para isso. É óbvio que tem uma coisa muito errada com este mundo. Claro, olha o príncipe dele. Olha o Deus deste século. Um ser maligno, essencialmente maligno como o diabo. Como é que esse mundo vai ter jeito? Não vai, até Cristo voltar. Eu muito poderia falar aqui da consequência do fato de Satanás ser o Deus deste século, e como o crente pode se aproveitar deste conhecimento. Não digo nem o crente, qualquer um que abra as escrituras e creia. O problema é que quem vai ter, problema não, a questão é que quem vai crer é o crente. Mas qualquer um, que geralmente é o crente, mas qualquer um que chega e diz, não, eu acredito que a Bíblia diz, pô, então estude lá que você vai ver por que o mundo não evolui nessa questão de pureza, de paz, de procurar mais a Deus. Ele cada vez afunda mais. Mas o diabo anda na terra rodando. Em que sentido? O que ele faz tanto? Como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Devorar no original significa engolir, literalmente engolir. Metaforicamente seria engolir espiritualmente, dentro do que Pedro quer dizer. A ideia é um leão, um animal, engolindo uma presa de uma vez só. Engoliu. Isso é o que a palavra exatamente significa. Então, o diabo anda querendo engolir as pessoas. Obviamente não de maneira física, nós nem o vemos, mas espiritual. A ideia de um leão nas redondezas é apavorante. Fugir um leão do zoológico, eu acho que não ficaria ninguém no meio da rua, ainda mais se você fosse morar a um quarteirão do zoológico. É apavorante. Agora imagine que você está indo para casa correndo, quando vê, lá está ele, bem na sua frente, lhe encarando e começando a lhe arrodear e rugindo, primeiro pouco, depois aumentando e daqui a pouco ferozmente rugindo contra você. É algo absolutamente arrepiante, só imaginar isso. E é porque isso é muito incomum e não se vê um leão, mesmo que estando solto na rua, devorando alguém para se divertir, e nem o contrário, para fazer perversidade. O leão não é malvado. O único motivo que leva um leão a devorar alguém é a fome.
é o seu instinto de sobrevivência. A parte de uma diferença que eu vou explicar depois, nós podemos fazer uma analogia com o diabo. O leão e o diabo, ele foi comparado a um leão. O diabo tem fome de almas, fome de gente, da alma humana, não é do seu braço, da sua mão, como o leão tem fome de carne e come carne para se alimentar, e não passa na frente de um leão com fome não, porque ele vai lhe comer fisicamente, mas o diabo quer comer, engolir espiritualmente as pessoas, porque ele tem fome. A sua própria natureza o leva a desejar que o espírito humano o adore. Isto é devorar espiritualmente, é sugar o espírito de alguém a ponto deste alguém estar totalmente voltado para o diabo, aos pés do diabo, entregue ao diabo, fazendo o diabo o centro da sua vida, ou as coisas diabólicas, ou os valores diabólicos, o centro da sua vida. O ser humano encontra a realização plena, a vida abundante, quando ele é envolvido por todos os lados pelo Deus que o criou. O homem foi criado para viver com Deus ao lado de si, e mais do que isso, dentro de si, como Deus de fato se apossa do espírito de quem chega a Cristo pela fé. E Deus chega ao ponto de fundir o espírito do homem com o próprio espírito dele, Deus, o Espírito Santo. Há uma fusão, é profunda esta união. Neste ponto o homem estará adorando a Deus com todas as suas forças. Quando chegar na glória e realmente tiver passado por este processo aqui, iniciado que foi pelo ato de conversão, por ser possuído pelo Espírito Santo, por adorar a Deus um tanto quanto, porque infelizmente nós não adoramos a Deus com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Gostaríamos de fazê-lo, mas ainda temos pecados que nos atrapalham, mas estamos progredindo, que é exatamente o processo da santificação em nós, que nos leva a sermos adoradores cada vez mais perfeitos, a uma adoração cada vez mais plena do nosso Deus, e atingiremos o ápice desta adoração quando chegarmos no céu e não tivermos mais pecado nenhum. Então estaremos totalmente adorando a Deus e envolvidos por este Deus. O problema é que o diabo sempre quis, sempre digo, a partir do ponto que ele se revoltou contra Deus, ele quis para ele os direitos de Deus. Ele quis para si. Ele quis se exaltar ao ponto em que Deus estava. Ele foi criado um anjo de luz, lindo, poderoso, belo, mas não se conformou. Ele queria mais, ele queria roubar. É um ladrão, pai da mentira, como diz Jesus Cristo sobre ele. Então ele deseja com toda a intensidade do seu ser receber adoração humana. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, pois o diabo quer exatamente atingir esta obra-prima de Deus, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, que é para ele. Não, Deus quer que vocês o adorem, negativo, vocês vão adorar a mim. Deus mandou Eva, você não comer assim foi, pois é mentira, não é assim não, que Deus disse não, não ouça a Deus não, ouça a mim. Ladrão de almas, isso é o que ele é. Essa adoração humana que ele tanto deseja, quanto mais explícita melhor, só que ele é muito sagaz, pelo menos em alguns pontos, em outros ele é absolutamente tolo.
mas em alguns ele não é nada de tolo. Muitas vezes não é uma adoração direta, como existem seitas satânicas que explicitamente adoram ao diabo, e tudo no escuro, preto e tal, e lá magias e todo tipo de rituais. Mas só alguns o diabo consegue pegar a tal ponto. Isso assusta a maioria das pessoas. Não tem problema, se não é para ser uma adoração direta, que ele prefere, é o ideal, mas que seja indireta. Isso não é uma adoração consciente, que alguém vai, eu vou cultuar o meu Deus, que é Satanás, hora tal, no lugar tal, absolutamente consciente que existem pessoas assim, mas se não é para ser assim, não tem problema não. Ele diz que me adorem inconscientemente, não tem problema. E se não for para adorar a minha pessoa, você sabendo que está adorando uma pessoa, não tem muito problema não. Adore meu sistema, adore os meus valores, seja como for, se afaste de Deus. Quanto mais você se afastar de Deus, ser humano, mais perto você chegará de mim. Não importa muito a forma, o jeito que esse afastamento de Deus, que eu quero provocar em você, a forma não importa muito não, mas se afaste, e você está fazendo exatamente o que eu gostaria, e vem chegando para perto de mim, o máximo que você possa, e eu engulo, eu domino a sua alma totalmente, que você não vai poder mais conseguir pensar, porque eu vou lhe engolir, mesmo que você não queira, mesmo conscientemente, que você não saiba o que está fazendo, não saiba para onde está indo. Um cego não sabe para onde está indo. A Bíblia diz que aquele sem Cristo é cego. Dentro do contexto de 1 Pedro aqui, é provável que o estrago almejado pelo diabo, nesse termo particular, fosse a negação da fé causada pela perseguição. Eu falei que havia uma diferença na comparação do diabo com o leão. O leão não é perverso quando devora carne para se alimentar, nem é moralmente responsável por isso, ele é irracional. Satanás é perverso, profundamente perverso, porque ele é racional. Um ser responsável pelo que ele faz. Já comentei que ele foi criado como um anjo belo, a serviço de Deus, revoltou-se e quis ser Deus. Passou a ter a natureza essencialmente maligna, e é essa natureza assassina que o leva a andar em derredor, desejando insaciavelmente destruir almas humanas. Que inimigo terrível a humanidade arranjou. Mas é fato. Se eu parasse aqui, a situação iria parecer muito sombria. A situação da raça humana inteira. Uma tensão insuportável de saber que há um inimigo tão cruel, tão poderoso, com alvos tão desgraçadamente infelizes para a nossa alma, ansioso para atacar. O crente poderia chegar ao ponto de dizer: Senhor, por tudo, por Cristo, me leva hoje, me leva, eu não tenho como escapar da garra do diabo, eu não quero estar mais aqui, sei lá, vou me matar, eu não aguento ficar ao sabor de um ser desse. Apesar de eu ser salvo em Jesus Cristo, mas eu não aguento a pressão psicológica, moral, espiritual de ser atacado o tempo todo por um inimigo deste tamanho e deste grau de malignidade. Mas a passagem não termina aqui, graças a Deus. Não é preciso o crente se desesperar, se sentir desconfortável sempre, desejoso de sair deste mundo perdido e ir para o céu sempre, mas não desesperar. E essa é a mensagem bíblica. Devemos desejar o céu, devemos não nos ligarmos nas coisas daqui, mas
sem desespero e aguardar pacientemente, fielmente, o dia que Deus e a hora que Deus e a forma que Deus determinar para nos levar cada um de nós para o céu. Essa é a instrução bíblica. Como eu falei, a passagem não termina aqui, porque Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé. Solução de Pedro, ou do Espírito Santo através de Pedro. Simples, né? Não tanto. Não tanto. Na aparência é simplíssimo. Ah, bom, vou resistir na fé, pronto, beleza. Deixa comigo, tiro de letra. Aliás, cuidado com essa expressão. Eu ando meio cismado com essa expressão, tiro de letra, sabia? Não sei nem a origem dela, mas eu acho arrogante. Isso aqui é o tiro de letra. Como é que você sabe, hein? Que vai tirar de letra? Como é que você sabe se está vivo na hora de tirar esse troço, sei lá o que for, de letra? Então pense 10 vezes antes de dizer a próxima vez, você que é chegado a essa expressão ou coisa desse tipo, de tiro de letra. Você não tira coisa nenhuma de letra. Você só tira o que Cristo lhe permite. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Bom, simples, muito simples. Não é tão simples, porque fé é confiança em Deus. Muito bem. Resistir-lhe firmes na fé. Confiança em Deus. A confiança em Deus exige conhecimento de Deus. Claro. Como é que vamos confiar num ser que nós não conhecemos? E agora entramos num terreno um pouco complicado, complexo, que é o conhecimento da pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O conhecimento de Deus tem vários níveis, desde um relacionamento superficial mínimo, suficiente apenas para salvar a alma, suficiente apenas para depositar em Cristo uma confiança para ser salvo, e só, não passa daí. A Bíblia fala em crentes, alguns crentes sendo salvos como pelo fogo. Conhecimento mínimo de Cristo, até um relacionamento de alto grau de intimidade com Deus. Há variações grandes no conhecimento que cada um tem ou pode ter de Deus. E aqui, infelizmente, acho que é o ponto fraco de muitos dos crentes de hoje. Qual é exatamente, pastor, esse ponto fraco? Intimidade com a pessoa de Deus. Ponto fraco. Talvez poderia dizer fraquíssimo. Muitos crentes simplesmente não têm intimidade com Deus. Não tem. Estou falando de crentes. Estou falando de pessoas salvas. Pessoas que receberam de graça a fé. Exercitou essa fé através de um arrependimento sincero, sim, de coração, e uma entrega da própria alma à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estão salvas agora essas pessoas, mas daí ficaram sem um desenvolvimento espiritual, ficaram raquíticas. E essas pessoas muitas vezes dão margem a angústias por parte dos seus pastores, por parte de seus irmãos em Cristo, porque ficam muito parecidas com outras pessoas não salvas, mas religiosas, que dizem que creem em Cristo, frequentam a igreja, foram batizadas, até mesmo evangélicas, mas que não tem nada de salvas. Então, afinal, esse irmão ou essa irmã que se diz crente, é crente mesmo? Porque pela vida, pelo testemunho, pelo envolvimento com o corpo de Cristo, que é a igreja, não. Mas pelo que ele diz, que confia em Cristo como um Salvador, Então, vamos viver confusos com pessoas assim, nível
baixíssimo de envolvimento com Deus e, consequentemente, de intimidade com Deus. O problema é que só intimidade pode gerar o que Pedro disse que nós necessitaríamos para resistir aos ataques do leão satânico, do diabo. Porque observem que ele não disse resistir-lhes na fé. Ele disse o quê, hein? Resistir-lhes firmes na fé. Então ele está pressupondo uma firmeza de fé. É necessário ter uma fé robusta, trabalhada, desenvolvida para resistir aos ataques do diabo. Sabe o que seria muito melhor para muitos crentes? É o seguinte: tive uma revelação, chegou o pastor, uma maneira fantástica de você se livrar do diabo, ou resistir aos ataques do diabo. Faça o seguinte, ore 3 vezes de joelho, com a Bíblia aberta, em Colossenses capítulo 2, olhando para o teto. Pronto, 3 vezes por dia. Se você fizer isto, você não imagina a força que você vai ter para combater os ataques do diabo. Isso é fácil, é mecânico. Não tenho dúvida que muitos crentes fariam isto, talvez até 4, para dar uma margem de segurança. Não, então faça assim, uma opção B: leia todo dia o primeiro capítulo de Gênesis, junto com o 22 de Apocalipse. No dia seguinte você passa para o capítulo 2 de Gênesis e o 21 de Apocalipse. Aí vem até se encontrar. Faça isso todo dia, não deixe de fazer, e você vai ver o poder espiritual. O cristianismo, o chamado grande cristianismo, está cheio desse tipo de coisas. Copo d'água, esse tipo de coisa. Cheio. Areia de Jerusalém, então. E por que tem tantos crentes que jogam a sua fé nisto? Porque é uma fé absolutamente raquítica, uma fé não firme, uma fé molenga, para não dizer uma fé irresponsável, não desenvolvida, subnutrida. Não é assim que se aumenta fé, não é assim que se obtém uma fé firme para resistir aos ataques do diabo. Não é assim. Uma fé robusta exige uma procura seríssima da pessoa de Deus. Isto envolve vir aos cultos e ouvir as pregações, envolve orar, envolve estar aberto para a palavra de Deus, envolve fazer parte de um estudo bíblico, envolve ler bons livros, envolve isto, aquilo, envolve, mas na base de tudo isto está uma decisão inarredável daquele crente: eu quero mais comunhão com a pessoa de Cristo, eu quero mais conhecimento da pessoa de Deus. O que é que eu faço para isso? Aí vem os cultos, a oração, a Bíblia, etc. Mas na base, entendam isto, na base é uma decisão do seu coração, não é do pastor. Pode marcar 10 audiências com o pastor lá no gabinete, pode conversar, orar, pode morrer de orar, não adianta. Enquanto você não decidir dentro do seu coração ter mais comunhão e intimidade com Deus, você não terá uma fé firme. Um crente assim não está pronto para resistir aos ataques do diabo. Certamente todos aqui já vimos fotos de pessoas atacadas por animais ferozes, cães ferozes, um leão, um tigre, às vezes num zoológico, um cão se soltou do dono. São fotos horríveis de se olhar.
Pessoas que não morreram. Estou falando de pessoas que não morreram, mas ficaram deformadas pelo resto da vida. Olhar para uma criança linda aqui, e logo ao lado uma foto da mesma criança, sem orelha, com o rosto todo macilento, em várias operações plásticas, uma atrás da outra, a boca torta, totalmente deformada, é cruel só olhar. É horrível, insuportável olhar para algo assim. Quantos crentes tinham uma vida cristã normal, saudável, até mesmo exemplar, mas foram atacados e pegos desprevenidos porque descuidaram de cuidar daquela fé. Não alimentaram o desejo de proximidade e intimidade com Deus. E foram permitindo, pouco a pouco, como o diabo gosta, sem notar, sem perceber, sua fé foi caindo e perdendo a consistência, perdendo a firmeza, e foi se tornando uma fé débil. E quando menos esperava, Pedro disse: cuidado, ele está rodeando. E o crente recebe um ataque violento do diabo, e cadê a sua fé? Ou dizendo de outra forma, cadê a firmeza da sua fé para resistir ao ataque? Não tem mais. Não foram destruídos espiritualmente no sentido de perder a salvação, não, mas ficaram deformados como crentes, com vidas macilentas, testemunhos tortos, um brilho fosco, que não dá gosto nem olhar, e que arranha o ouvido e o coração de um crente sério, quando alguém assim diz: eu sou filho de Deus, sou crente em Jesus Cristo. Tudo bem, se você diz que é, então é, mas não se parece. Alguém, quanto mais deformado, menos se parece com um ser humano padrão. É isso que choca em nós quando vemos um rosto deformado. É porque fugiu do padrão que nós estamos acostumados, padrão de beleza de um rosto normal. Um crente desfigurado espiritualmente é horrível de se olhar, fere o padrão. Cada crente, eu quero encerrar, cuide de alimentar a sua fé para se proteger dos ataques traiçoeiros do diabo. E esse aumento, repito, só virá com a decisão em procurar mais intimidade com Cristo. Aí virão as condições para você resistir. Eu vou tocar nesse ponto na próxima pregação, com a qual estarei encerrando a exposição de 1 Pedro. O fato é que o crente com a fé robusta sabe como enfrentar o inimigo. Pedro não diz aqui no seu texto o que é que ocorre quando o crente enfrenta os ataques do diabo com a fé firme. Ele apenas diz: resistir com a firmeza de fé. Pronto. Mas Tiago nos dá uma dica espetacular, quando ele diz lá em Tiago 4:7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí está o resultado, que o mesmo Espírito Santo que inspirou Pedro, inspirou Tiago também, e ele nos deu uma dica mais rica até do que Pedro, nesse particular. Então, resistir ao diabo, e ele vai se engalfinhar com você, e você vai ganhar dele na luta, se embole com ele no chão. Não. Resista com uma fé robusta. E se você tem uma fé robusta, o Espírito Santo haverá de lhe orientar. Naquele caso, como você haverá de resistir? E daqui a um mês, de novo. E daqui a 2 semanas, de novo. Você terá orientações do próprio Deus de como fazer fisicamente, em termos de providência, se o ataque do diabo é através de uma mulher
você é um homem casado, como fazer, ou é a tentação de roubar na empresa da qual você é empregado. Vem de 1000 formas. Não há uma regrinha, mais uma vez, não há uma regrinha. Mas quem tem uma fé robusta, ele recebe orientação de Deus, porque ele é íntimo de Deus. Se Deus sopra no seu ouvido, ele ouve e entende. Não é uma revelação, uma voz audível do céu, não. Mas ele tem uma convicção do que fazer. Sai do emprego para não olhar mais para aquela mulher. Faz o quê? Conta para a esposa? Não conta para a esposa, ela está com dificuldade, pede ajuda. Como? A quem? São 1000 providências que o crente tem que fazer quando está atacado. Mas que providências? Às vezes o pobre do crente fraco na fé toma uma providência toda errada, e se atrapalha todo e faz piorar tudo. Não tem intimidade com Deus, não cultivou intimidade com Deus, vai ter alto prejuízo. Então ficam bem mais claras as palavras iniciais de Pedro: sede sóbrios e vigilantes. A sobriedade nos capacita a uma vigilância eficiente. O importante não é só vigiar, mas de maneira a proteger aquilo que você está vigiando. Uma vez um empresário de uma empresa grande tinha deixado seu carro uns dias antes, viajou, voltou e foi buscar o carro no sábado ou domingo, e o vigia novo não conhecia o dono da empresa. Disse: cadê que o vigia abria para ele pegar o carro dele? Eu sou o dono da empresa. Quem me contratou foi o doutor fulano de tal, meu empregado. Pois é, mas eu não conheço o senhor. Não entregou. O empresário ficou sem carro aquele fim de semana. Isso é que é vigia. Então não é só questão de vigiar, é vigiar com eficiência. E essa eficiência vai ser garantida pela, como ele diz aqui, sobriedade. Sobriedade. Eu sei que existem muitas histórias engraçadas de vigias bêbados, ou vigias dormindo, que o ladrão roubou o revólver, deixou um recado. Há 1000 histórias, a gente ri. Mas querem saber de uma coisa? Essas histórias são engraçadas para todo mundo, menos para o vigia e para o dono daquele estabelecimento que ele estava pretensamente vigiando. Ela não é engraçada de jeito nenhum. Ele vai perder o emprego, coitado. E o dono teve prejuízo. Não tem nada de engraçado em vigiar mal, em se deixar atacar. Segunda parte do versículo 9, encerrando então, voltando a 1 Pedro capítulo 5, que já faz tanto tempo que eu li, que eu não quero que a gente esqueça. Diz assim, versículo 9, segunda parte: vou ler todo. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro consola os seus leitores, lembrando que esse fenômeno do ataque do diabo aos crentes não era localizado apenas na região de cada um, não era uma coisa do lugar tal, do lugar tal. O diabo ataca a todos, em todos os lugares, diretamente, através de seus demônios, mas o fato é que não deixa de ser um consolo saber que não somos só nós que estamos sofrendo esse tipo de ataque. Aliás, eu falei outro dia aqui num provérbio que não era para se usar nunca, porque não cola com a vida cristã. Mas tem provérbios, eu falei na ocasião, que colam com a vida cristã. Esse aqui é mal de um, consolo de outros. Então, num certo sentido, é humano você se sentir consolado. Não é com prazer de ver outro sofrendo, não é o ângulo da história, mas puxa, não sou só eu. Então você vai no hospital e vê alguém sofrendo mais do que o seu parente querido que está ao lado sofrendo também. Puxa vida, pelo menos ele não está com a vizinha, vai querer que a vizinha fique boa também, mas não deixa de ser um consolo. É exatamente o que Pedro fez aqui. Ele consolou os seus leitores, lembrando: não são só vocês que estão sofrendo isto. O mundo inteiro sofre esse tipo de, os crentes do mundo inteiro sofrem esse tipo de problema. Então fica a lição: o diabo rodeia a luz do mundo. Como igreja e como individualmente a cada um de nós, você como salvo em Cristo e você como parte do corpo local de Cristo,
O diabo rodeia a sua igreja, se você não pertence a esta igreja, mas se você pertence a uma boa igreja, saiba que o diabo rodeia também. E muito cuidado, fique muito atento. E se você, meu amigo, amiga, não é crente em Jesus Cristo, você precisa sair das garras do diabo, que é onde você está. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe respondesse à luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, cegou. Cristo disse: Ele é o pai da mentira e Ele é o vosso pai. Vós tendes por pai o diabo. Falando para pessoas que estavam resistindo a Ele, Cristo. É uma verdade talvez esquisita de você ouvir. Provavelmente você nem crê como verdade, acha um exagero nosso, uma literalidade anormal das Escrituras, fanática, radical. Seja lá o que você pense, tenha cuidado. Escape das garras do diabo. Só há uma possibilidade, é indo para a salvação do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai encontrar poder para se livrar deste inimigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo haja em cada coração, conforme Ele bem entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém.